Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Matemática Financeira. Meu nome é Rafael Nink e serei o seu professor durante essa disciplina. Nossa disciplina está organizada de forma hierárquica de conteúdo e os conteúdos estão encadeados. Então é importante que assistam todas as aulas, de preferência na sequência, para que você tenha um melhor aproveitamento da disciplina. E nessa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre juros simples. A aula vai ser dividida em duas partes. A parte 1, onde vamos aplicar as principais fórmulas do juros simples, mensurar o montante, os juros, e na aula seguinte, aprofundaremos um pouco mais sobre os juros simples. Vamos para a projeção para a gente entender um pouquinho o que é juros simples. Então, juros simples e juros compostos. O que é juros simples e o que é juros compostos? Vamos partir do princípio. A gente viu que a gente não pode comparar valores em datas diferentes. Eu sei que o dinheiro ele altera o seu valor com o tempo, devido a diversos fatores. Agora, se o valor do dinheiro altera com o tempo, como eu vou saber quanto que valerá R$ 1.000 daqui a 2 anos? Numa situação de empréstimo, quanto que eu vou cobrar por R$ 1.000 daqui a 2 anos? Como mensurar, como calcular isso? Vimos em aulas anteriores que é usual, numa situação de empréstimo, levar o valor para uma data futura, eu vou transformar um capital para um valor futuro, que a gente chamou de montante, e esse valor vai ser maior porque vai haver a cobrança de juros. O que era juros? É o custo do dinheiro no tempo. Se eu tomo um empréstimo de alguém, se eu pego um dinheiro emprestado de alguém, eu vou ter que pagar um valor a mais por usar um dinheiro que não é meu. Então eu vou mensurar quanto que eu devo pagar numa data futura, numa situação de empréstimo. Para fazer isso, usualmente temos duas formas de capitalização, de pegar um capital e levar para uma data futura: os juros simples e os juros compostos. Inicialmente, a gente vai abordar nessa aula e na aula seguinte juros simples. Posterior, abordaremos o conteúdo de juros compostos. E aí sim podemos dizer qual que vai a diferença entre os dois. O que implica os juros compostos, o que difere dos juros simples. Certo? Lembrando que juros compostos, e aí já dando um spoiler, é os juros cobrados no mercado. Então, se você faz um empréstimo no seu banco, ele vai aplicar a capitalização composta. Agora, se você faz um empréstimo de um parente, você pode até cobrar juros simples, mas não é usual. A regra de mercado é juros compostos. Mas, para a gente entender como mensurar nas duas capitalizações, é importante a gente entender o conceito por trás disso. Certo? Então, vamos à definição do que é juros simples. Então, dizemos que o juros simples é o regime de capitalização onde o valor dos juros ele vai seguir uma proporção, ele vai ser diretamente proporcional ao capital, ou seja, aumentando o capital, aumentam-se os juros na mesma proporção. Além de ser proporcional ao tempo de aplicação. Se ficar o dobro do tempo, eu vou pagar o dobro dos juros. E tudo isso vai estar relacionado a uma taxa de juros, que vai ser o nosso fator de proporcionalidade. Certo? Parece que eu não entendi nada. O professor acho que falou grego. Mas vamos lá, vamos entender com um exemplo prático. Imagine um empréstimo de R$ 2.000 que foi realizado sob uma taxa de 10% ao mês. Uma taxa, de certa forma, exagerada, mas para facilitar o cálculo, vamos considerar essa taxa de 10% ao mês por um empréstimo de 6 meses. Então, na data zero, que eu vou representar com esse N, não há cobrança de juros, porque você acabou de tomar um empréstimo e a sua dívida está sendo de R$ 2.000. Passado-se um mês, não havendo pagamento, a sua dívida vai aumentar. E esse acréscimo vai ser devido aos juros, por você ter usado o dinheiro de uma pessoa por um mês. Como foi cobrado 10%, eu vou ter que calcular em cima desses R$ 10.000, eu vou multiplicar pelos 10%, que vai dar R$ 200. Tá? Se você não entender como calcular a porcentagem, assista às aulas anteriores.
Lá explicamos como resolver uma porcentagem, como calcular a porcentagem de um determinado valor. Tá? Então, a minha dívida, que era de R$ 2.000, passará a ser R$ 2.200. No juros simples, passado-se o período, mais um período, eu vou ter que aplicar novamente essa capitalização, já que a taxa de juros combinada ela foi ao mês. Então, novamente, eu vou ter que calcular 10%. Como eu tomei R$ 2.000 de empréstimo, eu vou calcular em cima desses 2.000 novamente. 2.000 vezes 10%, R$ 200. Então, a minha dívida vai aumentar para 2.400. No terceiro mês, de forma semelhante, eu vou fazer o mesmo cálculo. Eu vou pegar o dinheiro emprestado e multiplicar por 10%. Então, 2.000 vezes os 10%, que vai dar R$ 200. Logo, a dívida passa a ser R$ 2.600. E eu teria que fazer isso por todos os meses emprestado. Então, no juros simples, a incidência, por definição, os juros ele é proporcional à dívida, ao capital tomado emprestado. Então, eu sempre vou calcular a porcentagem sobre o capital, independente se a dívida está aumentando ou não. Então, no quarto mês, novamente dará R$ 200 de juros e a dívida passa para 2.800. No mês seguinte, não houve nenhum pagamento novamente, a dívida passa para R$ 3.000. Como eu sempre estou calculando juros sobre o capital, por definição do juros simples, esse valor passará a ser novamente R$ 200 e a dívida final após os 6 meses chegará em R$ 3.200. Certo? Então, no juros simples, como eu relaciono essa taxa de juros sempre com o capital, já que o valor dos juros é proporcional ao capital e proporcional ao tempo, a taxa incidirá somente no capital e não nos juros acumulados. Isso a gente irá entender melhor como calcular juros sobre juros e qual capitalização faz isso na aula de juros compostos, porque lá o efeito dos juros sobre juros irá ocorrer. Eu vou calcular os juros sempre em cima da dívida atualizada. O que você precisa entender para o momento é que os juros simples, a cobrança dos juros será sempre em cima do capital emprestado, independente se houve ou não pagamento. Havendo passado-se 1, 2, 3 meses, o juro será calculado sobre o capital e não sobre a dívida atualizada. Correto? Isso, tanto a capitalização simples quanto a capitalização composta que estudaremos nessa disciplina, levar em conta apenas o pagamento final. Você toma um empréstimo na data X e na data Y faz o pagamento, passados certos períodos de tempo. Na disciplina seguinte, veremos como fazer o cálculo para uma série de pagamentos, para uma situação parcelada. Mas para essa disciplina, o nosso objeto de estudo é o empréstimo numa data e o pagamento no final do contrato. Certo? Agora, se eu fosse fazer esse mesmo cálculo para situações com empréstimos longos, fazer mês a mês, montar uma tabela, passa a não ser uma tarefa tão fácil do ponto de vista de ser mecânico demais, ser muito procedimental. Então, a gente pode relacionar os fatores algébricos e achar uma equação. Uma equação que vai permitir que a gente calcule de forma automática todo acumulado ou os juros de todo o período sem ter que fazer todo o procedimento mês a mês ou período por período. Para isso, a gente vai utilizar a nossa primeira fórmula, que vamos adotar as letras M para montante, C para o capital, associando a ideia de presente e futuro. O capital é o valor emprestado e o valor futuro é o nosso montante, ou seja, o valor que você vai pagar lá na frente. E esse montante vai ser o resultado do capital mais os juros. Para isso, eu preciso mensurar a taxa de juros e o tempo, o período desse empréstimo.
Então, os juros é o resultado do capital vezes a taxa, isso daqui é o valor dos juros de um período, vezes o número de período. Então, basta pegar o capital vezes a taxa, vezes o número de períodos, eu acho, então, o valor dos meus juros de todo o período. Ou para achar o montante, basta, sabendo o capital e os juros, fazer a soma dos dois, porque o montante nada mais é do que o valor emprestado mais os juros referente ao empréstimo. Ou ainda, como eu sei que os juros é capital vezes taxa de tempo, substituindo esses juros por capital vezes taxa vezes tempo, eu tenho capital em evidência, um capital, mais a taxa e juros de cada período. Então, eu posso usar qualquer uma das três expressões para achar os valores, as variáveis, as incógnitas dos meus problemas que envolvam juros simples. Certo? Vamos aplicar? Então, nesse exemplo, observe, um capital de R$ 4.000 foi aplicado a juros simples. É importante sempre definir qual a capitalização, qual o regime de capitalização. Durante 8 meses, uma taxa mensal de 2%. Então, a dica que eu dou é, sempre ao ler um problema de matemática financeira, tente anotar as variáveis para você já organizar e definir qual vai ser a melhor expressão. Tá? Então, eu já sei por essa leitura que eu estou falando de juros simples. Sei ainda que o capital dado é de R$ 4.000. Então, capital, R$ 4.000. Foi aplicado durante 8 meses. Então, passados-se 8 meses, eu vou resgatar esse capital com os juros que ele obteve. Então, o número de períodos, meu N minúsculo, 8 meses. E é importante eu sempre observar como eu estou contando esses períodos, 100 meses, 100 anos, 100 semanas, 100 dias, 100 semestres, e verificar se a taxa está de acordo com essa unidade de medida. Tá? Então aqui eu já tirei mais uma informação, e aí ele disse que foi cobrado uma taxa mensal, ou seja, o meu I vai ser igual a 2% ao mês. E com isso, ele pede para a gente achar o valor dos juros e depois o montante. Tá? Então, se a gente retornar para a nossa tabelinha de fórmula, os juros ele pode ser obtido a partir do capital vezes taxa vezes tempo. Então, eu tenho juros é igual a capital, taxa e tempo. Será que eu tenho essas informações? Os juros, estou procurando, o capital, R$ 4.000, a taxa, 2% e o tempo, 8 meses. Então, inicialmente, eu já vou conferir se a taxa e o período estão de acordo. Sim, estão de acordo. A taxa mensal e o período é mensal. Se não tivesse de acordo as duas grandezas, eu ia ter que fazer uma conversão. Ou eu converto taxa ou eu converto tempo. Preferencialmente, a recomendação é que faça com o tempo. A gente vai entender isso porque lá na aula sobre taxas. Certo? Então, para eu achar os juros, eu vou pegar o meu capital, que é R$ 4.000, vezes a taxa. Qual que é a taxa? 2%. Será que eu vou ter que usar aquele símbolo de porcentagem? Será que eu uso? O que significa aquele porcento? Vimos lá na aula de porcentagem que o porcento representa uma razão por 100. Então, para que eu não use esse sinal de porcentagem, eu vou fazer uma pequena operação algébrica. Como eu sei que 2% é o mesmo que 2 sobre 100, eu vou dividir esse 2 para 100. Quando eu divido 2 dividido para 100, eu vou obter 0,02. Então, aqui eu tenho 0,02. Ou seja, eu não preciso jogar 2%. Basta, ao invés de usar o símbolo de porcentagem, eu usar o 0,02. Com isso, eu elimino a necessidade da porcentagem. Tá?
E o número de períodos, 8 meses. Pronto. Agora, basta eu realizar a operação pedida na minha expressão, que é uma multiplicação. Então, vou fazer 4.000 vezes 0,02, 4.000 vezes 0,2, vezes os 8 meses, que vai dar um total de R$ 640. Então, você pode multiplicar 4.000 vezes 0,02, que vai dar 80, 80 vezes 8, 640. Então, eu tenho que, durante esses 8 meses, vai me gerar um juros de R$ 640, e no final, eu resgatando, eu vou obter um montante de... Aí, lembrando, o que é o montante? É o capital mais os juros. Então, meu montante vai ser os R$ 4.000 que eu investi, mais os R$ 640, que vai dar um total de R$ 4.640. Certo? Com isso, eu já defini qual o valor do meu montante e o valor dos meus juros. Juros, que era a letra A, e o montante, que era a minha letra B. Certo? Entenderam? Viu como é fácil aplicar a fórmula? Basta você fazer a leitura do problema, retirar as informações e, de posse do que você precisa, definir qual que é a melhor estratégia. Vejamos mais um exemplo. Qual que é o capital necessário para obtermos um juro simples de R$ 200 no prazo de 5 meses, se a taxa mensal for de 4% ao mês? Vamos lá. Eu estou falando de juros simples, e aí ele já começa com essa pergunta: qual o capital necessário? Isso significa que eu não sei o valor do meu capital. E é essa informação que eu tenho que obter no final do meu problema. Certo? Só que ele continua: necessário para obtermos um juro simples de R$ 200. Os juros valem R$ 200. Então eu quero emprestar um dinheiro para alguém, após 5 meses eu quero ganhar só de juros R$ 200. Então o prazo de 5 meses, então isso é o número de períodos, N, 5 meses. Preste atenção, toda vez que se referir a período, tempo, a gente conta de acordo com a unidade. É meses, é dias, é ano. Então poderia, se eu colocar só 5, eu não vou saber se é mês, se é ano. Então escreva a unidade de medida para comparar com a taxa. Tá? E aí ele deu que a taxa ela é mensal de 4%. Essa anotação AM, você já sabe que é ao mês. Então aqui foi uma redundância de falar a taxa mensal. Poderia ter falado só a taxa de 4% AM, ou seja, ao mês. E ela está de acordo com o meu período, a minha contagem de tempo. Agora, feita a leitura do problema, extraídas as informações, qual fórmula eu vou utilizar? Lembrando que a gente tem juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O montante é igual ao capital mais juros. E por último, o montante é igual ao capital 1 mais IN. Tá? Observe. O que eu estou procurando no meu problema? Eu estou procurando o capital. Essa fórmula tem capital, essa fórmula tem capital, essa fórmula tem capital. Mas tá. Para eu achar o capital na primeira, eu preciso dos juros, do taxa e do tempo. Tenho essas informações? Tenho juros, taxa e tempo. Então eu consigo, ó, tempo e taxa. Consigo resolver pela primeira expressão. Mas será que eu conseguiria resolver pela última? Não, porque eu não tenho montante. Eu teria que primeiro achar um montante. Então, com base nas informações do problema, é que você vai definir qual que é a melhor forma. Tá? Vou usar juros igual a capital, vezes taxa, vezes tempo. Lembrando que quando há duas letras, se são duas variáveis distintas, você vai separar com sinal de multiplicação. Juros. E aí vem aquela famosa música, cada um no seu quadrado. Juros
R$ 200. Capital é o que a gente está procurando. Como eu não sei, eu vou representar pela letra C novamente. Taxa, 4%. E aí, se você recordar do problema anterior, 4% é o mesmo que 4 por 100. 4 dividido para 100, 0,04. Faça a divisão, 0,04. Vezes o tempo. Qual que é o tempo? 5 meses. Tá, mas vamos lá. Como eu quero descobrir o capital, eu tenho que tentar achar algo em função desse capital. Vou tentar simplificar ao máximo a expressão para verificar até onde a gente consegue ir. Tá? Então, antes da igualdade, não tem como mexer em nada. Depois da igualdade, eu tenho duas multiplicações. E a multiplicação possui a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, eu posso multiplicar qualquer uma das duas primeiro. Posso pegar 0,04 vezes 5 ou 0,04 vezes C. Eu vou fazer 0,04 vezes 5 vai dar 0,20 ou 0,2. 0,2 vezes C vai dar 0,2 C. Tá? Como eu estou procurando esse C, eu posso tirar esse 0,2 e mudar a operação para o primeiro membro. Quando eu mudo de membro, eu vou inverter a operação. O inverso de uma multiplicação é uma divisão. E desse lado ficou o C. Então, dividindo 200 por 0,2 vai dar 2.000. Ou melhor, corrigindo, 1.000 igual o capital. Pronto, eu já descobri. 1.000 é o capital. 1.000 é igual ao capital. Ou o capital é igual a R$ 1.000. Então, se eu emprestar R$ 1.000 para alguém por 5 meses, usando a capitalização simples, cobrando uma taxa de juros de 4% ao mês, eu vou ficar rico ganhando R$ 200 de juros. Tá? Vamos para mais um exemplo? Só que antes desse exemplo, vamos entender um pouquinho. Se houver a necessidade de converter tempo, um ano ele tem 365 dias, ou 366. Tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31. Então, para evitar esses problemas, utiliza-se no meio comercial o que a gente chama de ano comercial, onde o ano vai ter 12 meses e esses meses têm 30 dias padronizado. Assim, eu tenho uma forma imutável. Eu sei que todos os meses eu vou adotar como 30 dias. Então, não importa se é o mês de janeiro ou fevereiro, eu considero, para fechar o cálculo mês fechado, 30 dias, independente de qual mês seja. Certo? Então, o meu ano ele tem 360 dias. Diferente do que a gente chama de ano civil. Então, o ano civil ele é variável porque ele pode ter 365 ou 366 dias em caso de anos bissexto. Então, se eu quero no meio comercial, eu vou usar o ano comercial. Agora, se eu quero juros exatos, levando em consideração a quantidade de dias, eu vou ter os juros exatos e considero o ano civil. Certo? No meio comercial, utiliza-se geralmente o ano comercial. Mas aí, em situações específicas, é importante constar isso lá no contrato de crédito. Certo? Agora, adotando-se o ano civil, como é que eu vou saber se um mês tem 30 dias ou 31 dias? Então, tem uma regrinha fácil que você pode saber se o mês tem 30 dias ou 31 dias, ou se tem menos dias. Você utiliza o punho da sua mão e vai observar exatamente nesse movimento. Certo? Eu vou começar aqui em cima o mês 1, embaixo o mês 2 e assim sucessivamente. Certo? Então eu tenho aqui mês 1, que é o nosso janeiro, mês embaixo fevereiro, mês em cima março, mês embaixo abril, maio, junho, julho. Terminado, o que a gente faz? A gente volta
ou vai daqui para lá de novo. Eu posso voltar. Eu repito 8, 9, 10, 11. Qual que é o mês que é o 11? Novembro. E 12. Então, os meses que ficaram no topo têm 31 dias. E os meses que ficaram no vale, eles vão ter 30 dias, exceto o fevereiro. Que a gente sabe que fevereiro ou ele tem 28 ou 29 se o ano for bissexto. Tá? Então aqui, 1 é janeiro. Janeiro tem 31 dias. 2 é fevereiro, tem 28. 3 é março, como ele está em cima, 31 dias. Abril está embaixo, 30 dias. Maio está em cima, 31. Junho está embaixo, 30 dias. Julho está em cima, 30 dias. Aí, como eu vou voltar, eu vou ter que repetir aqui. Então, agosto também tem 31 dias. São os meses que estão juntos no nosso calendário, tem 31 dias. Setembro está embaixo, 30 dias. Outubro está em cima, 31. Novembro está embaixo, 30. Dezembro está em cima, 31 dias. Com isso, você sabe a contagem de dias. Quais os meses têm 31, quais os meses têm 30 dias. Correto? Além disso, a gente pode usar essa tabela que permite a gente identificar qual o intervalo de datas, quantos dias tem um intervalo de datas, certo? Aqui tem a representação do dia no calendário, que vai de 1 a 31 dias, dependendo do mês, e a contagem de dias durante o ano. Então, ele vai fechar o ano com 365 dias, levando em consideração que eu não estou falando de ano bissexto. Certo? Mas como que a gente usa essa tabela? Vejamos um exemplo. Quantos dias tem entre 3 de março e 5 de junho? Então, para isso, eu vou pegar lá na minha tabela. 3 de março. Representa qual dia? Qual o valor do dia? Então, eu vou pegar aqui, ó. 3 de março. Vou traçar uma linha e ele deu exatamente no 62. Então, vou anotar esse número, 62. Tá? Agora, eu vou para o próximo. Qual que eu quero? 5 de junho. Qual que é o dia 5 de junho, correspondente lá na nossa tabela? 5 de junho, lá na nossa tabela, isso é um recorte, é o equivalente aos 156. Então, saber o intervalo entre março, 3 de março e 5 de junho, basta fazer a subtração desses dois valores. Então, entre 3 de março e 5 de junho, eu vou ter exatamente 94 dias. Tá? Isso a gente também pode fazer usando o Excel. O Excel ele já tem fórmula específica para isso. Tá? Vamos ver como é que ficaria lá no Excel? Vou projetar a minha tela. Só um minuto. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero achar o intervalo entre duas datas, e isso não precisa ser do mesmo ano, basta eu digitar as duas datas. Eu vou digitar aqui 10 de fevereiro de 1999. E a outra data vai ser a data de hoje, ou uma data qualquer. Vamos escolher aqui, ó, 20 de janeiro de 2021. Pronto. Se eu quero saber quantos dias há entre essas duas datas, eu vou digitar igual, porque toda função no Excel começa com igual,
vou clicar na data final, menos, e aí eu clico na data inicial e dou Enter. Então, entre essas duas datas, eu tenho exatamente 8.015 dias. Isso, feito isso, eu posso alterar qualquer data. Digamos que eu esteja contando de 12 de dezembro de 2020 até 20 de janeiro de 2021, eu tenho 39 dias. Então, com base agora na nossa expressão, na nossa fórmula, eu posso alterar para qualquer data dentro desse intervalo que eu vou conseguir mensurar a quantidade de dias. Certo? Espero que tenha ficado claro e vamos voltar lá para a nossa projeção. Certo? Pronto. Voltando à nossa projeção, vamos ver mais um exemplo? Agora associando isso com o nosso conteúdo de juros simples. Qual o valor dos juros? Eu quero achar o valor do meu juros a ser cobrado por um empréstimo de R$ 800. Então aqui eu estou procurando os juros. Foi emprestado, quando você empresta o dinheiro a alguém, você está concedendo o teu capital a outra pessoa para ele poder trabalhar com o teu capital. Então aqueles 800 é o capital. Concedido em 20 do 3 e quitado em 9 do 4. Certo? Então vamos chegar lá nesse período. Então eu não sei quantos dias, qual o período. E aí foi cobrado uma taxa de juros de 3% ao mês. Beleza. O que eu preciso saber agora, então, qual foi o período entre as datas de 20 do 3 a 9 do 4. Vamos usar a nossa tabelinha e vou fazer aqui do lado para a gente já transportar somente o resultado. Eu estava falando de 20 do 3 até 9 do 4. 9. Qual o valor disso lá na nossa tabela? 20. Então, vamos ter que olhar a tabela mais completa. 20 do 3. 20, mês 3. Então, deu o valor 79. O outro valor era 9 do 4. 9, 4. 9 do mês 4. 99. Então, 99 menos 79, 20 dias. Pronto. Então, eu já sei que entre essas duas datas eu tenho 20 dias. Certo? Ih, professor, professora, aqui está em dias, aqui está em meses. Calma, calma, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que não pode estar em desacordo? Se tiver em desacordo, o que a gente faz? Converte ou a taxa ou o tempo. Vamos converter o tempo. Como eu tenho dias e eu quero passar para meses, eu vou dividir isso daqui por 30. Já que um mês tem 30 dias, considerando lá o nosso ano comercial ou a padronização para um mês com 30 dias. 20 dividido para 3 vai dar 0,666 e assim sucessivamente. Então, ou eu trabalho no formato fracionário, ou eu vou trabalhar no formato decimal, só que aí eu preciso garantir o máximo de casas decimais para ter uma boa precisão. Certo? Como eu quero achar os juros, eu vou usar a fórmula dos juros. Capital, taxa, tempo. Os juros é o que a gente está procurando. O capital a gente já encontrou que era R$ 800. A taxa de juros era de 3% ao mês, ou seja, 3 sobre 100 é 0,03, para tirar a necessidade de trabalhar com porcentagem. E o tempo, ou eu posso colocar 20 sobre 30, ou eu posso simplesmente colocar 0,666 pontinho. E aí, trabalhando com calculadora, mantém o máximo de casas decimais possíveis. Tá? Eu, particularmente, prefiro, nesses casos, tentar trabalhar no formato fracionário, 20 sobre 30. Mas fica a teu critério. Tá? Vou fazer a multiplicação. 800
vezes 0,03. Então, eu pego isso, faço a multiplicação, que dá 24. 24 vezes o 20, que está em cima no numerador. Então, vai dar 480. Aqui, não tendo denominador, eu sei que o denominador é 1. Então, eu faço 1 vezes 1 vezes 30, e deu 30. Logo, os juros vai dar 480 dividido para 30. Esse 480 dividido para 30 já é o valor dos meus juros, que deu R$16. Então, eu vou ter um retorno de R$16 por esses 20 dias. Tá? Agora, se você tivesse trabalhado com duas casas decimais, 0,66, correto seria arredondar para um 7, já que o valor próximo, o valor posterior ao 6 seria outro 6, 6 é maior que 5, arredonda para cima. Você poderia ter uma margem de erro, poderia achar aqui 16,0 alguma coisa. Então é importante, ó, eu considerar só 067, para você ter uma ideia, eu já teria algum prejuízo se eu tivesse pagando juros de alguns centavos. Então daria 16,08, erro de aproximação de 8 centavos. Então, em matemática financeira, a gente procura trabalhar o máximo de casas decimais para evitar esses erros de arredondamento. Correto? Então, bola que se segue, vamos lá. Vou deixar para vocês algumas atividades práticas, tentem resolver esses exercícios e aí, numa próxima aula, a gente discute esses exercícios. Lembrando que qualquer dúvida, estou disponível lá no ambiente virtual de aprendizagem e até a próxima aula.